Olá, irmãos. Você está no canal da Igreja Presbiteriana de Ubatuba. Eu sou Alessandro e nós estamos aqui hoje para apresentar mais um trecho do estudo sobre o livro Santidade, de J.C. Ryle. O título do capítulo de hoje é O Preço e o capítulo é o 5. Capítulo de número 5, título O Preço. Para iniciar, nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Diz assim a palavra, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Muito bem, irmãos. O contexto desse trecho diz respeito ao Senhor Jesus falando com seus discípulos, falando com seus ouvintes a respeito da abnegação necessária ao servo de Deus. Diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. Diz respeito ao mandamento contido na palavra de que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Ou seja, nós devemos amar a Deus com inteireza de coração. Tá? E esse título, O Preço, pode muitas vezes confundir alguém. Por quê? Vou explicar daqui a pouco. Nós sabemos que em qualquer empreendimento que nós formos executar nessa vida, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos antes o quê? Fazer um planejamento prévio. Planejamento prévio é redundante. Mas devemos fazer um planejamento. Devemos previamente elaborar, devemos previamente nos organizarmos com respeito ao nosso tempo, às nossas finanças, a nossa disponibilidade, para que nós não venhamos a abandonar aquele projeto no meio do caminho. Não é assim que funciona? Em qualquer área de nossa vida. Então, na nossa vida espiritual também não seria diferente. Não poderia ser diferente. Mas agora eu vou explicar o porquê do título O Preço. Talvez alguém possa questionar, puxa, mas o preço por nossa salvação já não foi pago? O preço por nossa salvação já não foi quitado por Jesus na cruz do Calvário? Sim, já foi quitado. A nossa salvação, a salvação da minha e da sua alma, custou o preço do sangue do Filho de Deus. Custou a morte de Jesus na cruz do Calvário. Não nos cansamos de repetir isso. Custou o sangue do próprio Filho de Deus, que proveu expiação e remiu os homens da condenação do inferno. Mas então, a gente observa a palavra que diz que nós somos comprados por bom preço. Claro, o sangue do Cordeiro, sangue de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo diz em 1 Coríntios 6:20. A palavra diz também que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Veja bem, o próprio Filho de Deus se deu em resgate por mim e por você, pelos eleitos, pelos salvos. Mas aí então a gente questiona. Puxa, se Jesus já pagou o preço, existe ainda algum preço que eu precise pagar? Não confundamos. Não confundamos no sentido de que não há valores pecuniários, não são necessárias boas obras, não são necessárias promessas, não são necessárias quaisquer outras atividades que venham a contribuir para a nossa salvação. Não, por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Nossa salvação já foi comprada na cruz do Calvário. Mas que preço é esse então que nós temos que pagar? Esse preço a que o autor se refere, esse preço a que Jesus se refere, lá no capítulo 14 de Lucas, o qual nós lemos versículo 28, diz respeito à abnegação necessária ao filho, ao servo, ao cristão que deseja realmente seguir a Cristo de todo o seu coração. Sabemos que precisamos, se quisermos de fato sermos cristãos, devemos abrir mão de uma série de coisas. Devemos abrir mão até mesmo de nós mesmos. E é sobre isso que o texto fala, e é sobre isso que nós vamos comentar no dia de hoje. Amém? Bom, todo cristão, todo aquele que professa o nome de Cristo deve estar pronto a abandonar quaisquer coisas, quaisquer pessoas, quaisquer atividades, quaisquer pecados que o afastem de Deus, que o tornem
potencialmente um inimigo de Deus. Devemos estar prontos a negar a nós mesmos. Devemos estar prontos a tomar nossa cruz e seguir o nosso Salvador. Sabemos, irmãos, que ser um cristão nominal é fácil. Para quem deseja ser um cristão nominal, não há preço nenhum, não há abnegação, não há nada que a pessoa tenha que abandonar para ser um cristão nominal. Por quê? Para ser um cristão nominal, basta frequentar a igreja 1 ou 2 vezes por semana, basta ir à igreja aos domingos, basta ali vestir a sua melhor roupa, né? Roupa domingueira, roupa de missa, como a gente falava, né? Antigamente. Aquela roupa, vamos falar hoje, a roupa de culto, né? Aquela roupa que é especialmente preparada para ir à igreja domingo, bota lá aquela roupona bacana e apresenta perante a sociedade uma moralidade razoável, tá? Isso é ser um cristão nominal, mas aí ser cristão de fato, e ser cristão verdadeiro, ser um cristão realmente, é diferente? Sim, é muito diferente. Não se limita a ser um mero religioso que frequenta a igreja 1, 2 vezes por semana, 3 vezes, 4, 5, 6. Não, isso não é ser um cristão verdadeiro. Não é tão somente apresentar uma moral razoavelmente aceitável perante a sociedade. Não, isso aí todos apresentam. Isso faz parte da moralidade e obediência civil da qual Calvino falava. Todo homem tem a obrigação de apresentar uma moral ilibada perante a sociedade em que vive. A moral em si não caracteriza o cristão. A moral em si não caracteriza a pessoa como um salvo. Não carimba na testa da pessoa, eu sou salvo. E para ser um cristão verdadeiro, então, o que é necessário? Há batalhas a serem travadas. Primeiramente, é claro, crer em Cristo como único e suficiente Salvador, aceitar o Evangelho, aceitar a palavra de Deus, aceitar os ditames do Senhor contidos na Bíblia Sagrada. Fazer a vontade de Deus, cada dia negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Mestre. Há batalhas que serão travadas, há inimigos que precisam ser vencidos, derrotados, há sacrifícios próprios, individuais, que necessitam ser feitos, ao mundo, ao Egito, que necessita ser esquecido. Nossa vida passada tem que ser deixada para trás, porque Cristo já pagou. Não podemos querer estar escrevendo novamente nossa vida passada, uma vez que Cristo já pagou ela. Já perdoou nossos pecados, já nos purificou de toda a iniquidade. Há uma cruz a ser carregada, há uma carreira a ser seguida. Vamos examinar então alguns pontos em que apontam que a nossa religião cristã, ser um cristão verdadeiro, nos custará algumas coisas. Há 4 itens elencados, vamos falar sobre eles agora brevemente. Primeiro, antes de tudo, nos custará a justiça própria. Se nós queremos ser cristãos verdadeiros, não podemos nos achar melhores que ninguém. Não podemos achar que a nossa conduta, nós somos salvos por nossa conduta, nós somos salvos porque somos muito bonzinhos, que nós somos salvos porque nós merecemos a salvação. Não, justiça própria não tem vez no cristianismo verdadeiro. Justiça própria não tem vez com o nosso Senhor. A justiça na qual nós cremos é a justiça de Cristo, perfeito, puro, santo e imaculado. E é a justiça de Cristo que nos leva para o céu. Não é qualquer eventual justiça própria, por mais correta que seja, não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é a justiça de Cristo. Cristo morreu por nós para nos reconciliar com Deus. Primeiro, a salvação nos custará a justiça própria. Esqueça essa coisa de que eu sou muito bom, esqueça essa coisa de que eu sou religioso. Não sejamos como o fariseu da parábola. Ó Senhor, batia no peito, eu oro, eu jejuo, eu busco a Ti, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho e não sou como esse miserável pecador. Esqueça, não seja como o fariseu. Seja servo humilde, reconhecendo que a sua salvação depende inteiramente do sacrifício de Cristo. Tá? Em segundo lugar, custará o abandono de nossos pecados. Você sabe muito bem, não precisa eu afirmar, repetir, que o pecado, à primeira vista, aos olhos humanos, não é uma coisa ruim. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Mas o pecado geralmente é o quê? Atraente.
O pecado geralmente é o quê? Prazeroso. E nós sabemos que se nós quisermos ser amigos de nossos pecados, nós nos fazemos inimigos de Deus. Não podemos ter ali os nossos pecados de estimação, aquele um fica guardado no armário, de vez em quando eu vou lá e pego, né, e abraço, e não quero abandonar aquele pecado de estimação de jeito nenhum. Não. A salvação nos custa o abandono de todos os nossos pecados, o abandono de tudo aquilo que nós achávamos prazeroso e que realmente nos trazia uma certa satisfação carnal. Porém, contudo, no entanto, temos que abandonar tudo, todas as coisas. Tudo aquilo que nos afastava de Deus, temos que nos privar. Temos que abandonar os nossos pecados. Temos que abandonar tudo aquilo que agradava a nós mesmos, nossa carne. Tudo aquilo que a Bíblia nos orienta, a que nós devemos nos afastar, Tudo aquilo que prejudica a nossa comunhão com Deus deve ser deixado de lado. Práticas erradas aos olhos de Deus têm que ser abandonadas. Ah, irmão, mas eu creio em Cristo, mas eu falhei, eu pequei. Todos estamos sujeitos. Filhinhos, diz a palavra, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado. Se você pecou, arrependa-se, peça perdão de todo o seu coração e encontre o perdão em Cristo Jesus, encontre a misericórdia em Cristo Jesus. Terceiro, custará o nosso amor ao lazer. Como assim custará o nosso amor ao lazer? Por exemplo, algumas práticas que nós usualmente tínhamos como parte do nosso cotidiano tem que ser deixado de lado. Muitos lugares que nós frequentávamos é conveniente que nós deixemos de frequentar, porque determinados ambientes, como nós sabemos, contribuem para nos afastar de Deus, contribuem para nos afastar do Todo-Poderoso. Então nosso lazer muitas vezes é algo que nos afasta de Deus, é algo que nos aparta do Criador. Então temos que abrir mão de muitas coisas que nós fazíamos como se fosse mero ato de lazer. Mas hoje, como nós temos um entendimento razoável, nós percebemos que muitos de nossos lazeres nada mais são do que meios de se afastar do nosso soberano Criador. Temos que tomar cuidado com o tempo, como nós gastamos o tempo. Remir o tempo é necessário, como diz a palavra, Paulo diz em Efésios. Temos que tomar cuidado com nossa língua. Falar como o salmista falou: Senhor, coloca um guarda a minha boca, coloca um guarda a minha língua, para que eu não venha proferir palavras, frases que venham a desagradar o Senhor. Temos que tomar cuidado com o nosso temperamento. Temperamento explosivo. Cuidado. Isso nos afasta das pessoas e tende a nos afastar de Deus se nós não nos arrependermos e nos corrigirmos. Temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Pensamento voa, pensamento vai longe. Lembre-se que o Senhor enxerga todas as coisas, conhece todas as coisas, até o nosso pensamento mais oculto, mais íntimo do nosso coração, Ele conhece. Tomemos cuidado com nossos pensamentos também, nossa imaginação, que vai longe, voa longe. Vai a lugares que nosso corpo, nossa mente não alcança. Nossa imaginação está lá, ó. Do coração sobe para a mente e a gente vai maquinando, né? Cuidado com os nossos motivos, cuidado com nossa conduta. Interessante o que C.S. Lewis dizia a respeito da distância entre o céu e o inferno. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Dizia ele que é de 30 centímetros. É a distância entre o nosso coração e o nosso cérebro. Muitas vezes, realmente, essa pequena distância entre o coração e o cérebro nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. Por quê? Porque algo está no nosso coração ou algo está na nossa mente, nós deixamos cair para o coração. E caiu no coração, nos contamina. Não é assim? Então, uma vez que está na mente, temos que dissipar, tirar, afastar todo pensamento contrário, todo pensamento que nos afasta de Deus, que desagrada ao nosso Criador. Não deixar que o pensamento vá para o coração e do coração se irradie para todo o corpo, para nossos membros, e assim nós venhamos a pecar contra o Senhor. Tá? Em quarto lugar,
ser cristão nos custará a aprovação do mundo. Quem quer agradar a Deus, automaticamente desagradará ao mundo. Em alguns ambientes você não será bem-vindo. Em alguns ambientes você não será bem-quisto. Por quê? Porque você destoa do comportamento das pessoas que se encontram naquela localidade, naquele recinto. Tá? Então, muitas vezes, se nós agradamos a Deus, nós desagradamos aos homens. Por que é importante calcular esse preço, irmãos? Próximo tópico. A importância de calcular o preço. Por que é importante? Lembremos lá dos filhos de Israel, os filhos de Deus do Antigo Testamento, povo judeu. Por não calcular o preço, o que aconteceu com eles? Foram libertos do Egito. No primeiro momento, todos eufóricos. Vamos lá atrás de Moisés e cruza o Mar Vermelho e vamos que vamos rumo à Terra Prometida. Porém, com o passar do tempo, começaram a verificar dificuldade aqui, dificuldade ali. Começaram a sentir saudade da vida antiga que eles levavam no Egito. E começaram o quê? A murmurar contra Deus, começaram a murmurar contra Moisés. E muitos pereceram por conta dessas murmurações, por conta da desobediência, por conta do fato de que preferiram colocar ou deixar o coração no Egito do que colocar o coração na Terra Prometida que estava mais adiante. Compreendem? Alguém já disse que para Moisés tirar o povo do Egito, ou melhor, para Moisés como instrumento de Deus tirar o povo do Egito, não foi tão difícil. Difícil mesmo foi tirar o Egito do coração do povo. Difícil mesmo foi tirar a vida passada, tirar os prazeres lá do Egito. Né? Mesmo como escravos, eles sentiram saudades. Por quê? Porque preferiram estar lá no Egito do que a morrer no deserto, como eles diziam lá para Moisés. Ou seja, eles não calcularam o preço. Não cogitaram se valia realmente a pena abandonar o passado, abandonar a vida no Egito. E hoje, para nós, o Egito, como nós sabemos, é a vida antiga, o mundo, o modo de vida que nós tínhamos anteriormente. Tá? Então os filhos de Israel, por não calcularem o preço, murmuraram no deserto e pereceram. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos ali o discurso do Senhor. Após um discurso do Senhor, muitos falaram o seguinte: quão duro é esse discurso? Quão duro é esse discurso? E diz a palavra que a partir dali muitos o abandonaram e já não seguiam mais o mestre. Por quê? Porque acharam aquele discurso duro. Estavam acostumados meramente a seguir o Senhor ali, atrás do pão que perece, para ver os milagres, para ter ali o seu sustento diário, mas não seguiam a Cristo de todo o coração naquela jornada terrena. Estavam interessados em observar a popularidade do Senhor, interessados em verificar o que o Senhor poderia fazer naquele momento, mas não estavam interessados em servir verdadeiramente a Cristo. Não calcularam o preço. Por não calcular o preço, o rei Herodes... O que aconteceu com o rei Herodes? Ele gostava muito de ouvir João Batista pregando. Se lembram? Ele até mesmo chegou a falar que considerava João Batista um homem justo e santo. Está lá em Marcos 6:20. Herodes considerava João Batista um homem justo e santo. Porém, no momento em que ele descobriu que deveria abandonar a sua amante, Herodias, o que aconteceu? Ele deixou de pensar daquela maneira, sua vida espiritual desmoronou, se é que havia alguma, e ele preferiu o quê? Preferiu a morte daquele homem que ele considerava justo e santo, a perder a sua amante, a perder Herodias. Claro que a Bíblia não nos deixa claro, mas obviamente se ele morreu em seus pecados, triste foi o fim daquele homem. Por não querer calcular o preço, Demas abandonou não só a companhia de Paulo. É interessante quando nós observamos lá a palavra de Deus, 2 Timóteo 4:10, a palavra diz que Paulo falando: Demas me desamparou, amando mais o presente século. Mas observe que Demas não abandonou somente a companhia de Paulo. Demas abandonou o Evangelho. Demas abandonou a Cristo. Demas abandonou o caminho para o céu. Amou mais o presente século. Por quê? Porque não
calculou o preço previamente. Por não querer calcular o preço, muitos filhos de pais evangélicos abandonam a caminhada. São aqueles que seguem os pais, seguem ali pai ou mãe, vão até a igreja, fazem até profissão de fé, são batizados, porém, chega em determinado momento da vida que eles abandonam a fé cristã. Por quê? Porque, na verdade, muitos deles nunca sequer professaram de fato a fé cristã. Estavam apenas acompanhando seus pais na vida religiosa. Observemos, irmãos, que grandes homens do passado, grande é Deus, homens, servos de Deus do passado, Lutero, John Wesley, Whitefield, eles sabiam que o coração do homem é enganoso, como diz a palavra. Logo, eles afirmavam para a sua audiência, para os seus ouvintes, não se deixem enganar, considerem o que estão fazendo, calculem o preço. Em que sentido? Eles não falavam apenas das benesses da vida cristã, eles afirmavam também em suas prédicas as dificuldades que o Filho de Deus, pelas quais o Filho de Deus passa na sua caminhada cristã. E de igual maneira nós, como ensinadores, pregadores, como cristãos, nós temos também que não somente falar a respeito da vida cristã como um mar de rosas. Sim, é maravilhoso, a melhor coisa do mundo é servir a Cristo, não tenha dúvida quanto a isso. Mas não podemos nos limitar a afirmar isso. Servir a Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Temos que abrir o jogo, falar sim, é maravilhoso, é uma bênção servir a Deus. Porém, você vai encontrar dificuldades. Porém, o Mestre determina que nós tomemos nossa cruz. O Mestre determina que nós neguemos a nós mesmos, que nós abandonemos a nós mesmos, abandonemos as nossas próprias vontades, abandonemos os nossos pecados e os sigamos. Então temos que abrir claramente. Observe ali algumas propagandas das Forças Armadas, quando nós vemos ali que aparece ali a farda bonita, o uniforme, aqueles jovens de helicóptero, aqueles jovens ali simulando um campo de batalha, né? Tudo maravilhoso. E muitos jovens são atraídos por aquela imagem. Porém, eles não cogitam, não imaginam que as dificuldades nas Forças Armadas também são grandes. Sim, é maravilhoso fazer parte das Forças Armadas, mas também há as dificuldades. E muitas vezes o jovem se ilude somente com as imagens, com a primeira aparência. Porém, assim como na vida cristã, fazendo uma analogia, sim, a vida cristã é maravilhosa, assim como as Forças Armadas, mera analogia. Porém, há sim as dificuldades que nós encontramos tanto em um quanto em outro, tanto em uma quanto em outra. Ok? Algumas sugestões para mim e para você. É possível que nós tenhamos medo de perder alguns valores. Mas se nós perdermos esses valores, nós ganhamos o quê? A salvação de nossa alma, que é imortal. A palavra de Deus diz em Marcos 8,36, de que adianta, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que adianta nós ganharmos fortunas, ganharmos muito dinheiro, ganharmos muitos amigos, ganharmos muita popularidade, porém perdemos a nossa alma? De que adianta? Antes, devemos o quê? Preocupar-nos com a nossa alma. Segundo, devemos calcular e comparar louvor e a desaprovação. Talvez você seja desaprovado pelos homens, mas contará com a aprovação de Deus Pai. E é isso que importa. A aprovação de Deus Pai acima de todas as coisas. Mesmo que sejamos desaprovados por muitos homens, o que importa é que nós contemos com a aprovação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Calcule e compare os amigos e os inimigos. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Quem nós devemos temer? O homem? No máximo, o que o homem pode fazer é tirar a nossa vida. Mas o que vale é a nossa alma. O que vale mais é a nossa alma. Ainda que nós percamos nossa vida, nós não perderemos a nossa alma se perseverarmos com Cristo até o fim.
lembremos a palavra que nos diz que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Antes, é melhor ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Não que nós queiramos ser inimigos do mundo, porém o mundo automaticamente se tornará nosso inimigo a partir do momento em que nós verdadeiramente estivermos sendo amigos de Cristo. Amém? Calcule e compare a vida presente e a vida futura. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,18 que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nossa leve e momentânea tribulação. Por mais que você enfrente dificuldades, por mais que você enfrente batalhas nessa vida, por mais que você enfrente lutas nessa vida, é uma leve e momentânea tribulação se comparado com o peso de glória que nós havemos de receber na vida eterna. Amém? Compensa. Vale a pena. Vale a pena estar na presença do Senhor. Calcule e compare os prazeres do pecado e a felicidade do serviço prestado a Deus. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso estar na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e fazendo a obra do Senhor. Trabalhando para Deus. É maravilhoso. É muito bom. É a melhor coisa do mundo. Sem hipocrisia, sem falsidade. Se eu não pensasse assim, eu estaria fazendo qualquer outra coisa agora. Mas eu tenho convicção no meu coração que a melhor coisa do mundo é servir a Deus. A melhor coisa do mundo é trabalhar para Deus. É disseminar e propagar a palavra do Senhor. Não se compara aos prazeres do pecado. Os prazeres de estar na presença do Senhor são infinitamente superiores. Calcule e compare igualmente as tribulações sofridas pelo verdadeiro cristão e as tribulações reservadas para o ímpio após a morte. Compare. Hoje nós enfrentamos tribulação. Sim, enfrentamos tribulação. Porém, imagine a tribulação que irá enfrentar aqueles que, por fim, receberem a condenação eterna porque não quiseram servir a Cristo em vida. Compare. É melhor sofrer um pouquinho hoje do que sofrer eternamente no porvir. Bem melhor. Calcule e compare o número daqueles que abandonam o pecado e o mundo para servir a Cristo. E o número daqueles que abandonam a Cristo e voltam para o mundo. Compare. Veja bem. Diariamente, multidões afluem para as igrejas. Multidões afluem para a presença do Senhor. Graças a Deus por isso. Imagine o número de pessoas que creem em Cristo diariamente e são renovadas, que são transformadas, que são nova criatura. Imagine, são muitas pessoas diariamente. E aí compare com aqueles que saem da igreja. Sim, eventualmente um ou outro sai da igreja, abandona a igreja e volta para o mundo. Só que compare a quantidade de pessoas que vão para a igreja com as que abandonam a igreja. As que vão para a igreja é muito maior, a quantidade é muito maior. Por quê? Porque lá eles reconhecem que, de fato, ali é o melhor lugar para se estar. Igreja? Dentro de quatro paredes? Não, não. Caminhando com Deus, caminhando com Cristo. Porque não é a igreja que nos salva, é Jesus Cristo de Nazaré que nos salvou. É óbvio que, como cristãos, nós temos que estar ali reunidos em comunidade, etc, etc, etc. Que todos vocês sabem. Porém, como vocês também estão cansados de saber, não é o templo, não é o prédio, não são as quatro paredes que nos salvam. Amém? É Jesus Cristo de Nazaré unicamente. Antídotos para o estado de coisas que aqui deploro são poucos e eficientes. Alguns antídotos. Alguns cuidados que nós temos que tomar. Algumas providências que temos que observar. Cuide-se para que o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, seja ensinado para você. E que não nos apeguemos a uma, duas ou três pequenas doutrinas. O que isso quer dizer? Devemos observar todo o conselho de Deus. Não apenas nos apegar a um, dois, três tópicos da palavra e abraçarmos aquilo e acharmos que naquilo se resume a palavra de Deus. Não, temos que abraçar todo o conselho de Deus. Observamos que alguns usam a peneira, né, no ato de ler a palavra. Peneira ali, opa, isso aqui eu vou pegar, isso aqui eu jogo fora. Peneira, opa, isso aqui vem para mim, isso aqui eu jogo fora. Não podemos usar peneira para
escolher aquilo que nós queremos para nós a respeito do conselho de Deus. Não podemos usar peneira. Temos que abraçar todo o conselho de Deus. Cuidado, devemos tomar cuidado para que o arrependimento seja plenamente ensinado, tanto quanto a fé, sem ser relegado a segundo plano. Sim, devemos ensinar que a fé, pela fé, somos justificados somente pela fé. Devemos ensinar a fé, porém devemos ensinar também que há necessidade de arrependimento. Não basta tão somente abraçarmos a fé enquanto um sistema de doutrinas. É necessário que haja arrependimento em nosso coração. Ensinamos não só a fé, mas também o arrependimento. Devemos atentar para o fato de que a palavra fala a respeito da multiforme graça de Deus. Multiforme, a variedade enorme de obras pelas quais, ou por meio das quais, o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo não opera somente de uma maneira. Pegamos ali, por exemplo, o apóstolo Paulo se converteu instantaneamente, vamos dizer assim. É óbvio que o Espírito Santo vinha ali tocando em seu coração há tempos, acredito assim, pelo contexto da palavra. Porém, foi de uma queda, quando o Senhor apareceu para ele, ele caiu ao chão e levantou-se convertido, vamos dizer assim. Mas não é com todo mundo que funciona dessa maneira, não é? Muitos caminham um mês, um ano, anos ouvindo a palavra, até que de fato a palavra de Deus penetre em seu coração e o transforme, e realmente ele tenha a convicção de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Multiforme graça de Deus. Deus não opera, o Espírito de Deus não opera uniformemente. Ele opera de maneira multiforme, ou seja, de várias formas. Cada cristão tem sua experiência com Deus. Interessante que muitos, quarto, cuidado com aquele sentimento de paz imediata. Como assim, irmão? Cuidado com aquele sentimento de paz imediata. Cuidado. Porque muitas vezes o homem sente uma relativa paz no coração, tá? E já considera que aquele sentimento diz respeito à fé que ele tem. Não todos podemos, em um momento ou outro, ter o nosso coração inundado por uma certa paz. Porém, a paz em si não é a fé. A paz em si não é um indicativo de que a pessoa é salva. João 8,31 diz o quê? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Por exemplo, a pessoa ouviu a palavra do Senhor, sentiu realmente aquela paz e ponto. Pode se considerar uma pessoa cristã? Não. Veja que a palavra diz, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Não é um momento de paz no coração quando você ouviu a palavra, mas sim uma vida contínua com Deus é que aponta, é que indica que você é um cristão verdadeiro. Cuide-se para que o grande dever de calcular o preço seja constantemente salientado diante de todos quantos se disponham a fazer uma profissão de fé cristã. Cabe a nós o que? Alertar a pessoa, amém, vai fazer a profissão de fé, graças a Deus por isso. Porém, devemos alertá-lo sempre. Não para desanimá-lo, mas para ser sinceros e para ser verdadeiros, enquanto igreja do Senhor. Ser sinceros no sentido de que devemos avisar aquele irmãozinho que vai fazer a profissão de fé, de que a vida cristã tem batalhas, tem lutas, tem dificuldades. E mais do que isso, nós devemos nos apresentar como amparo para aquele irmão, devemos nos apresentar como um braço estendido, com a mão estendida para apoiar, para amparar aquele irmão novo na fé, amparar o nosso irmão no momento em que ele precisar, porque avisando que ele vai encontrar dificuldades, sim, porém ele tem pessoas na igreja com quem ele pode contar a todo momento, amém? Devemos sim estar sempre com os braços estendidos para nossos irmãos novos na fé, não tão novos na fé e antigos na fé. Amém? Irmãos, esse foi o resumo então do capítulo 5 do livro Santidade, J.C. Ryle, título O Preço. A partir de agora estamos à disposição. Pode mandar suas dúvidas, seus comentários e apontamentos. Pode mandar via WhatsApp para mim, pode mandar via Facebook, pode mandar via Telegram, pode mandar via Instagram, pode mandar via YouTube. Estou aí à disposição, como vocês sabem. Amém?
Irmãos, muito obrigado pela honra que vocês me dão de estar podendo falar aqui com vocês. E que Deus os abençoe. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima.